Bom dia, turma. Vamos lá ao nosso conteúdo, não é? O nosso primeiro assunto da quarta unidade e última. Vocês já ouviram falar aí sobre arcadismo, e esse assunto, junto com barroco e neoclassicismo, estão aí no módulo revisional de vocês, tá? No capítulo 5. Então aí representa a história da literatura, o que nós vamos falar um pouquinho, né, para relembrar, para que vocês possam aí relembrar. Então aí nós temos, né, dando continuidade ao módulo, nós temos aí a cronologia dos períodos literários, né, que é um movimento assim literário que não surge repentinamente, ao contrário, que é resultado de uma elaboração complexa, né? Ela é gradativa aos poucos e que acaba por eclodir por meio de um modo novo e particular de expressão. Então, portanto, a gente pode dizer até que não é possível assim determinar com precisão e fixação de datas ou locais, né, de surgimento de estilos artísticos e literários. Então, nós temos a letra A, aí no módulo de vocês, a cronologia histórica. Então, esse histórico aí é o marco, que é um acontecimento político, cultural ou social, que contribui aí para indicar os novos rumos de uma estética artística, né? A Revolução Francesa, por exemplo, ela impulsionou o surgimento e o desenvolvimento do romantismo, que foi a Semana da Arte Moderna, que foi o evento inaugural do modernismo brasileiro. Na letra B, nós temos aí o literário, que foi o marco, né, que se baseou aí na publicação de uma obra literária e que reflete aí uma mudança significativa e fundamental, a qual representa uma ruptura em relação ao estilo anteriormente praticado. Eu gostaria que vocês, quando fossem assistir, né, o vídeo, estivessem com o livro, o módulo revisional, e acompanhassem. Eu estou na página 80, que mostra aí essa cronologia dos períodos literários. Tem a do Brasil, né, e as obras também que foram inauguradas aí nos períodos literários. A Carta de Pero Vaz de Caminha, né, que foi logo o primeiro documento do Brasil. Tem a outra obra de prosopopeia, que foi do Barroco. O neoclassicismo, que tivemos as obras aí de Cláudio Manuel da Costa. Tivemos no romantismo Suspiros Poéticos e Saudades. No realismo nós tivemos Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de Machado de Assis. No naturalismo, o Mulato, que foi de Aloysio de Azevedo. O parnasianismo, que foi a Fanfarra, de Teófilo Dias. O simbolismo, que Missal e Broques, de Cruz e Souza. O pré-modernismo, Os Sertões, de Euclides da Cunha. O modernismo, a Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. Pós-modernismo, tivemos Os Grandes Sertão, né, Veredas, de João Guimarães Rosa. Já na página aí 61, falamos aí sobre o quinhentismo, que foi do ano de 1500 a 1601. Então vamos lá. Qual foi essa origem do arcadismo? Então ela é uma escola literária assim, surgida na Europa no século XVIII. O nome dessa escola é uma referência da Arcádia, né, que foi a região bucólica do Peloponeso, na Grécia, e teve aí como ideal a inspiração poética. Já no Brasil, aí, o movimento Arcade, ele toma forma a partir da segunda metade do século XVIII. Então, foi aí a era de 500, né? Tivemos aí a literatura de informação, ou a crônica, né, das viagens. Cronologicamente, ela ocupou, assim, 1500 a 1601. Então, tivemos dois tipos de literatura, que foi a literatura de informação e a literatura de formação. Essa literatura de informação fala sobre, não é, o período das caravelas, aquele período das embarcações, em que Pedro Álvares Cabral ele estava, né, expandindo aí o Brasil, e na rota, né, seguiu para o Brasil, chegando lá fincou a bandeira de Portugal, né, e a partir desse momento Portugal começou a, né, a ter domínio sobre o Brasil. Aí tivemos o escambo, que foi no caso aí a troca de materiais com os índios, para que os índios pegassem, né, levassem o pau-brasil, a madeira para as caravelas, para as embarcações, para levarem lá para a Europa. Tivemos a primeira missa do Brasil, também, que foi com o Frei Henrique Soares de Coimbra, né?
Então aí, esse conceito aí engloba, além dos trabalhos linguísticos estéticos, a função documental de caráter muito mais informativo e ideológico do que literário. Então a produção aí escrita em território brasileiro foi inaugurada pelo escrivão, né, da Armada de Cabral, Pero Vaz de Caminha. Então nós já ouvimos falar sobre isso. Então o escrivão aí, ele revelou ao rei, né, tudo que ele estava vendo, ele escrevia tudo, né, que estava acontecendo, tudo aí ele estava falando e relatando na carta. Então no Brasil e em Portugal, essa experiência neoclássica na literatura se deu em torno assim dos modelos do arcadismo italiano. Então esses ideais aí de vida simples e natural, ele vem assim ao encontro de anseios de um novo público consumidor em formação da burguesia. Qual o contexto histórico? Na Itália, essa influência assumiu aí a feição particular. Então foi conhecida como arcadismo e inspirou aí na lendária região da Grécia Antiga. Então, segundo essa lenda aí, a Arcádia era denominada como um deus Pan e habitada por pastores que, vivendo de modo simples e espontâneo, se divertiam aí cantando, fazendo disputas poéticas e celebrando o amor e o prazer. Aí logo na página do módulo de vocês, a página 81, fala aí, né, e tem o esquema do gráfico de autores e produções quentistas. Nós temos aí o autor, a data e os textos. Os autores nós temos Pero Vaz de Caminha, Pero Magalhães Gandavo, Gabriel Soares de Souza, Ambrósio Fernandes Brandão e Frei Vicente de Salvador. Então acompanha pelo módulo, tá? De vocês aí, o módulo revisional. Aí fala sobre o quentismo no alvo da ruptura modernista. Nós temos também a literatura jesuítica. Essa literatura jesuítica também pode ser chamada de literatura catequética ou literatura de formação. Foi quando os jesuítas, eles começaram a ensinar os índios a catequese, né? Que naquela época a predominância era a religião católica que dominava. Quais as características do arcadismo? Tem uma oposição assim ao barroco, a inspiração é iluminista, o equilíbrio ele busca da perfeição, racionalismo, bucolismo e pastoralismo, tem a retomada aí dos valores clássicos greco-romano e eles idealizam, né, muito a mulher. Eles fazem essa idealização dessa mulher perfeita, dessa mulher, né, maravilhosa. Então aí, nesse mesmo capítulo, fala também um pouco sobre o barroco, né? E tivemos os antecedentes históricos do barroco. Na página 85, fala sobre o perfil aí das características barrocas, que nós temos a realidade antitéticas e paradoxais, né? O culto dos contrastes, a humanização do sobrenatural. Tudo isso nós já vimos e vocês agora, né, vai ter que rever novamente para não esquecer. Além dessas características, nós temos a pureza e genuidade humana, linguagem simples e emocional e objetiva, né? As figuras mitológicas, o uso de pseudônimos, que é o fingimento poético, a preferência por sonetos, temática cotidiana e os valores da natureza. A principal característica é a exaltação da natureza e de tudo que lhe diz respeito. Então é por isso, gente, que muitos poetas ligados ao arcadismo, eles adotaram pseudônimos, né, de pastores gregos ou latinos. Quando a gente fala em vida bucólica, né, aquela vida do campo, tanto que as mulheres eram chamadas de pastores e pastoras, né? Isso aí. Então o desejo da natureza, a realização da poesia pastoril, a reverência ao bucolismo, né, são traços assim marcantes da literatura arcádica. E tem assim a simplicidade, ele faz assim, disposto assim, a fazer valer a simplicidade perdida no barroco, que não tinha. Então nós temos aí Fuga da Cidade, aí nós temos aí Fugere Urbem, Locus Amoenus, que significa lugar aprazível e ameno. Eles usavam muito essas palavras. Áurea Mediocritas, quer dizer mediocridade áurea, que simbolizava a valorização das coisas cotidianas. Inutilia Trucat, que significa cortar o inútil. Neoclassicismo, pseudônimos pastoris, que era o fingimento poético para não revelar sua identidade, principalmente quando eles usavam, né, os pastores e pastoras, porque aí ninguém sabia, né, que eles estavam ali revelando. Carpe Diem, que é o aproveite o dia, foi bastante utilizada aí
né, essa expressão carpe diem no arcadismo. O arcadismo no Brasil, ele teve assim um momento histórico na decadência do ciclo da mineração. Foi quando ali teve a transferência do centro político para Salvador, né, para o Rio de Janeiro. Teve como marco a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, né, veio a fundação aí Arcádia Ultramarina. Embora assim não chegue a constituir um grupo nos moldes das Arcádias europeias, constitui também a primeira geração da literatura brasileira. Quais eram os seus principais autores? Nós tivemos Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão, Basílio da Gama e Tomás Antônio Gonzaga. Quem era esse Cláudio Manuel? Então ele foi um dos mais importantes poetas do arcadismo. Nasceu no dia 5 de junho de 1729, certo? Além dele ser escritor, ele foi assim um advogado, um jurista brasileiro e participou do movimento da Inconfidência Mineira. Nós temos aí as obras e as características das obras. Essas obras aqui ao lado, que tem aí culto métrico, minúsculo métrico, labirinto de amor, epicédio, obras poéticas, Vila Rica e poesias manuscritas, tem as características desse poema. São linguagem simples, o lirismo, aparece muito o bucolismo, o pastoralismo e o culto à natureza. Sim, falando aí em carpe diem, a angústia pela brevidade da vida e o conflito eu-realidade conduziram aí o homem a cultivar um grande pessimismo em relação à própria existência. Então a consciência aí da fugacidade da vida alimentou ainda mais a angústia e estimulou aí a prática do carpe diem, ou seja, gozar o dia, aproveitar a existência. Então a efemeridade das realidades mundanas levou o homem aí a desejar o gozo de prazeres pecaminosos do viver mundano. Então, a embriaguez, a luxúria, a gula, a abundância. Então, por isso que eles colocaram carpe diem, aproveite o dia, certo? Então, foram aí as expressões, aí, uma das expressões do arcadismo. Aí nós temos o esquema gráfico, na página 86, dessas temáticas também aí do barroco, né? Que nós estamos aí nesse capítulo, nós estamos falando aí do arcadismo, do barroco e do neoclassicismo. Então, essas estéticas barrocas, principalmente as duas características, que era o cultismo e o conceptismo também aí, que fala aí também no módulo aí no capítulo 5. Aí vem o esquema gráfico aí das obras de Padre Vieira, né? Gregório de Matos, tem aí os sonetos líricos, certo? Vimos também aí a religiosidade de Gregório de Matos, a tendência também artística pela literatura aí do século XVIII, que fala aí sobre esse neoclassicismo, né, o arcadismo, e tiveram também as produções poéticas desse arcadismo, né, essas produções, e nós temos aí os autores na página 96, aí vocês veem aí esses autores do arcadismo, do que foi esse arcadismo. Continuando, tivemos também o arcadismo em Portugal, que teve início aí em 1756, então terminou em 1825 com a publicação do poema Camões. Não sei se vocês lembram de Almeida Garré, devem lembrar que eu falei sobre isso, né? Logo no primeiro ano que vocês estudavam comigo também. Então ele inaugura ali uma nova fase, que é o romantismo. Então foi de maior destaque nessa produção Arcade, foi Camões. E autores dessa obra de Portugal, nós tivemos Manuel Maria Barbosa, do Bocage, Antônio Diniz, Pedro Antônio e Marquesa de Alorna. Ainda assim, Francisco José Freire, Domingos dos Mesquita, Nicolau Tolentino e Filinto. Aqui no último slide tem a atividade, tem esse exercício, tá? Eu vou colocar lá no Clipe Escola. Vocês vão colocar as respostas e mandar a foto para mim pelo meu e-mail. Além dessa, eu gostaria que vocês começassem a fazer, certo, as atividades desse capítulo 5, aos poucos vocês vão fazendo, porque nós temos essa unidade em literatura, vamos estudar aí, né, vamos rever o capítulo 5, o capítulo 5 e o capítulo 5, 6, 7, 8. São 4 capítulos. Então, vão fazendo certas atividades, porque quando eu mandar, que vocês tirem a foto e mandem, tá bom? Que eu vou fazer uma coisa diferente com vocês, mas na próxima aula eu falo o que é que eu quero.
Então, vai estar lá no clipe, preste atenção, tá bom? E até a próxima, na nossa aula de gramática.